como a maioria dos vereadores, sustou o artigo 7º do Decreto Municipal 370, do dia 10 de julho, que proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas dentro do município de Cáceres do dia 13 ao dia 26 de julho. Na justificativa, o Legislativo entende que o artigo em questão deslegitima a Constituição Federal, mas precisamente em seu artigo 24, no inciso 5º, no que diz respeito à relação de consumo, sendo esta matéria pertinente apenas à União e aos estados, cabendo aos municípios fazer apenas legislação suplementar, não sendo este o caso do decreto executivo. No entanto, o prefeito de Cáceres publicou um novo decreto proibindo a comercialização de bebidas alcoólicas no município do dia 17 de hoje até o dia 26 de julho. Vamos falar com o vereador Cesare Pastorello, que ele vai explicar melhor pra gente. Pelo entendimento assim que sustou o decreto, nós achávamos que a partir de hoje, então, a venda de bebidas alcoólicas e o consumo estava liberado. Não é isso, né, Cesare? Bom dia. Bom dia, Alexia. Bom dia, ouvintes da Rádio Centro-América. Sempre a satisfação, tá dando satisfação à população via seu programa. A gente aqui agradece. Como é que fica esta situação, então, a partir de agora, já que a Câmara sustou e o prefeito lança um novo decreto? Então, Alexia, é uma situação tão surreal, parece até que a gente está naquele livro do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, né? Parece que a gente tá 100 anos de solidão. Na Colômbia. O decreto 370 tinha um artigo, né, que é o artigo 7º, que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas no período de 13 de julho a 26 de julho. Patentemente esse decreto seria ilegal, porque o prefeito não pode instituir direitos e nem deveres por decreto, né? Ele só pode regulamentar. Tudo vem de lei. A própria Constituição Federal diz muito claramente: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, e decreto não é lei, decreto é ato. Então, como também não se mostrou uma medida efetiva, a gente está vendo aí, pelo contrário, está vendo aí o número de casos subindo em Cáceres e subindo inclusive nas cidades que adotaram essa restrição de venda de bebidas. A Câmara ontem fez uma sessão, depois do parecer da CCJ, pela inconstitucionalidade, vamos dizer assim, do decreto do prefeito, e sustou os efeitos desse artigo 7º, que é um dos artigos absurdos do decreto 370. Só para lembrar, o artigo 3º do decreto 370 diz assim: fica determinada a quarentena domiciliar obrigatória às pessoas pertencentes do grupo de risco, em especial idosos, gestantes, obesidade mórbis e hipertensos. Ou seja, o decreto 370 do prefeito, além de proibir a venda de bebida alcoólica, proíbe a circulação nas ruas das pessoas obesas, hipertensas e acima de 60 anos. Só que isso não tem sido cobrado, mas está decretado, absurdamente decretado. Então fizemos a derrubada do decreto 370, do artigo 7º. E qual não é nossa surpresa, ultrapassando qualquer limite de razoabilidade, ao fazer a conferência do Diário Oficial hoje, onde estaria publicado o decreto legislativo da Câmara, e encontrar o decreto 385, com a mesma redação do artigo 7º do decreto 370. Então, enquanto a Câmara até dia 26 de julho. Hein, Cesare? Tá me ouvindo? Sim, bem. Então, enquanto vocês estavam lá discutindo a suspensão, né, os vereadores dando suas opiniões, falando se era a favor ou ao contrário, o prefeito já estava elaborando o novo decreto. Sim, num total desrespeito e patrulhamento da vontade popular. Uma coisa que o prefeito talvez não entenda, porque ele nunca participou do processo de democrático, né, de decisões, sempre foi monocrático por conta dele, de suas empresas, seja como for fazendo, é que na democracia republicana como nós temos hoje no Brasil, graças a Deus, o legislativo representa a vontade popular. Ao executivo, como cabe o nome, tem que executar, né? Então não é o executivo que dita o que tem que ser feito na cidade, mas sim o processo legislativo. Infelizmente ele não reconheceu isso. É um absurdo, é uma afronta não só à Câmara Municipal, mas como eu falei, até aos princípios constitucionais da administração pública. E ele fez um novo decreto. Eu, como vereador, vou dizer para as pessoas descumprirem o decreto? Nunca.
né, em que pese eu entender que ele não tem a validade, porque ele não poderia criar essa restrição, mas as pessoas, eu não recomendaria que não cumprissem. Lembrando que quando o STF disse que os municípios e estados têm competência concorrente, né, com o governo federal na gestão da crise da Covid, ele não fala os prefeitos e governadores. O STF diz os municípios e os estados. Isso significa que, da mesma forma, as determinações, as ações têm que passar pelos processos legislativos válidos, ou seja, processo de lei. Faz o projeto de lei, a Câmara ou a Assembleia Legislativa aprova e aí a lei passa a valer. Infelizmente aqui o prefeito achou que essa determinação, esse entendimento do STF era um título de conde. Então ele não é mais prefeito, agora ele é o conde de Cáceres, né? Então ele pode fazer as coisas sem precisar do aval de ninguém. A partir de agora, o que a Câmara de Vereadores pode fazer nessa decisão desse novo decreto? Tem duas opções, né, nesse momento. Uma seria fazer um outro decreto legislativo também suscitando os efeitos desse, que seria publicado, se for aprovado hoje, publicado só na próxima segunda. Então passaria a segunda-feira, deixando esse clima de instabilidade para os comerciantes. Veja, a gente não está tratando só do interesse das pessoas que bebem, não tem nada a ver com a bebida, não tem relação com a bebida. Até porque se fosse com consumo, o prefeito tinha que proibir a venda de cigarro, né? Isso. Já que a Covid ataca o pulmão, não ataca o fígado. Sim. Então, não tem nada a ver com a relação de defender ou não a bebida. Pelo contrário, a OMS, inclusive, recomenda a redução no consumo de bebida, mas não aponta que a proibição de venda de bebida diminua a contágio. E o que a Câmara pode fazer? Isso daí geraria mais uma estabilidade ou, né, tomar outras medidas, acho que até de representação contra o prefeito, porque os atos que ele tem tomado têm movimentado o judiciário inutilmente, sem necessidade, e nós também não estamos vendo a efetividade nas ações que foram tomadas de combate à Covid. E sobre isso ele vai ser responsabilizado nos termos da Lei Federal 13.979. Certo. Sobre o estudo que o Ministério Público pediu à Prefeitura de Cáceres para comprovar que realmente no caso desse decreto proibindo o consumo de bebida alcoólica, reduziria o número de contaminados, não apareceu ainda esse estudo. Então, Alexa, uma das exigências da Lei 13.979, a Lei Federal, que é a lei da pandemia, né? Que autoriza que sejam adotadas medidas restritivas. Uma das exigências é que antes de cada medida adotada por município e estado, seja apresentado um estudo técnico para demonstrar a efetividade da medida, seja ela qual for, seja restrição de horário, seja uma lei seca, seja o que for. E, infelizmente, quando foi enviado para a Câmara o projeto de lei seca, esse sim seria lei, e entendo que esse seria válido se fosse feito, não havia nenhum estudo junto. Tão somente disse que as bebidas causavam aglomeração e que a proibição da venda de bebida poderia até reduzir o número de acidentes de carro. Então, se é para reduzir o número de acidentes de carro, proíbe para sempre. Mas, então, como não tinha nenhum estudo, e não é a bebida que causa aglomeração, que causa aglomeração são pessoas, né? As pessoas levam as bebidas e continuam levando. Então a Câmara não aprovou o projeto de lei. Ele fez por decreto, novamente sem estudo. Quando foi requerido pelo Judiciário, o que ele apresentou foi um relatório posterior, com data do dia 14 de julho, ou seja, depois do ingresso da ação, sim, dizendo que os fiscais constatavam aglomeração de pessoas com o consumo de bebida alcoólica. Lembrando, proibir a venda em Cáceres não proíbe ninguém de beber, não proíbe ninguém de continuar aglomerando, continuar consumindo bebida alcoólica, continuar indo em Mirassol comprar bebida, não está proibido o transporte, ou até Cuiabá, seja onde for, ou comprar clandestinamente aqui em Cáceres. Então, como a gente diz, é uma medida para inglês ver, porque ela não é efetiva no combate à proliferação da Covid.
Certo. Outra questão que a população reclama muito, manda muitas mensagens pra gente, é sobre as fiscalizações. Não temos agentes na quantidade suficiente para poder fiscalizar todas as situações, especialmente o toque de recolher, que é num horário em que a fiscalização não está na rua, né? Alex, eu vou ser bem claro em relação a isso, de uma forma até institucional, não estou falando só como vereador na Câmara. Enquanto as medidas forem tão somente coercitivas e restritivas, ou seja, se fizer isso leva multa, enquanto essas medidas forem do tipo policialesca, não vai conseguir fazer. Nós temos efetivos muito pequenos, nós temos que ter 300 fiscais para fazer isso. Então, não adianta ficar dizendo que está fazendo as medidas que a gente sabe que não vão ser cumpridas. Eu gostaria só de lembrar, Alex, eu falei do artigo 3º do próprio decreto 370, que não é fiscalizado, que é esse daí, que hipertenso, obeso, etc., não pode ir para a rua. Lembrar aqui que é uma coisa que todo mundo está vendo. O decreto 152, feito pelo próprio prefeito, dizia no artigo 3º dele, 152, estabelecimentos comerciais deverão promover o controle de acesso dos clientes para impedir aglomerações, com as seguintes medidas. A primeira delas, controlar o acesso ao estabelecimento limitado a uma pessoa por família, de preferência fora do grupo de risco, sempre que possível. Isso significa que nós nunca poderemos, desde então, uma criança no supermercado. E a gente vê muito. Mas isso é a população, porque tem um decreto. Isso nunca, nem sequer foi orientado para a associação comercial, para os supermercados, nem foi fiscalizado, ou seja, só mais uma medida que efetivamente não serve para nada, porque não sai do papel. Agora, em relação à venda de bebida, parece, eu acho que está muito claro para muita gente aí, que é uma perseguição pessoal do prefeito, né? É uma coisa personalíssima. Claro, não acredito que ele deva ter o seu estoque, né? Como outras pessoas também têm, mas as pessoas realmente ficaram prejudicadas, os que trabalham legalmente, porque agora o que a gente vai ter o comércio clandestino. Até lá, né? Tá certo, Cesare. Algo mais que você queira acrescentar? Eu só gostaria de pedir encarecidamente à população para que adotasse por si, já que o poder público não está fazendo a parte dele, já que o executivo não está fazendo as barreiras sanitárias, não colocou um efetivo de pelo menos 100 pessoas da prefeitura para fazer o monitoramento dos casos suspeitos, para fazer o monitoramento das pessoas contaminadas e fazer controle dos contactantes para ver o desenvolvimento ou não, porque isso aí precisa de gente e não é pouca não. Temos 2.500 servidores no município, poderia ter 100 fazendo isso. Já que o poder público não está fazendo, tomar as únicas medidas que são efetivas no combate à Covid. É não ficar doente. Como? Distanciamento social, que é ficar afastado mesmo, não entrar em contato, não visitar, não receber visita. Distanciamento social principal, usar a máscara como uma medida auxiliar, lavar as mãos com água e sabão e desinfetar tudo que for possível e tiver contato com álcool 70 ou uma solução de água sanitária. Essas 4 são as únicas medidas que efetivamente têm funcionado, principalmente o distanciamento social. Não podemos ficar doentes. A população tem que entender que não tem alternativa de ficar doente. Não tem tratamento efetivo, o que tem são tentativas. Só isso, Alex. Tá certo. Porque realmente nós estamos sem comandante. Muito obrigada, Cesare, por aceitar nosso convite, para dar um pouquinho mais de explicação sobre esse decreto. Tenha um bom dia e cuide-se. Bom dia. São 6h47. Lembrando que esse novo decreto, publicado proibindo a comercialização de bebidas alcoólicas em Cáceres, segue até o dia 26 de julho, devendo ainda haver a retirada de todas as bebidas alcoólicas das prateleiras e expositores, sendo proibida, inclusive, a comercialização via aplicativos de internet ou contato telefônico para entrega no sistema delivery. O descumprimento ensejará em aplicação de multa no valor de 1 salário mínimo ao estabelecimento comercial, 2 salários mínimos em caso de rescindência e na terceira infração, implicará na interdição do estabelecimento. A informação